Em um mundo dominado pelo barulho e pela pressa em responder, o silêncio se tornou uma arte perdida. Mas e se o silêncio tivesse mais poder do que qualquer palavra? E se escolher o silêncio pudesse transformar seu modo de viver e interagir com os outros? Descubra como o estoicismo nos ensina a usar o silêncio como uma ferramenta poderosa para enfrentar críticas injustas e manter a paz interior. Você está pronto para explorar a força do silêncio e redefinir suas respostas às adversidades? Junte-se a nós nessa jornada de sabedoria ancestral e transformação pessoal. Clique no gostei, dê um like, um hypar e vamos em frente. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial. O estoicismo não nos diz apenas para não fazer certas coisas. Devemos a nós mesmos usar o silêncio como uma ferramenta para o crescimento e a paz. Imagine enfrentar os desafios da vida com a confiança calma de que seu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra poderia. A filosofia estoica ensina que o silêncio não é apenas a ausência de fala, mas uma resposta profundamente sentida e cuidadosamente escolhida. É uma força ativa e poderosa, um plano que pode ajudar a evitar desentendimentos, nos proteger de danos e nos ajudar a entender. Mas quando exatamente devemos abraçar o silêncio? Juntos, descobriremos 9 momentos em que escolher o silêncio não é apenas inteligente, mas também transformador. À medida que mergulhamos mais fundo nessas lições, pense em como praticar o silêncio estoico pode mudar a forma como você lida com os outros e com sua própria paz de espírito. E se você pudesse encerrar uma briga acalorada com um silêncio calmo e ponderado, em vez de palavras duras? O que uma pausa silenciosa pode dizer sobre seus sentimentos e pensamentos? Venha conosco enquanto desenterramos os momentos fortes, para se calar e deixar que o conhecimento do estoicismo nos guie. Você está pronto para aprender mais sobre o profundo conhecimento do estoicismo? Por favor, deixe uma palavra antes de começar sua jornada. Número 1. Quando recebendo críticas injustas. O estoicismo nos ensina que ser criticado injustamente é uma oportunidade para demonstrar força e integridade. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, afirmou que o que nos incomoda não é a crítica em si, mas como a percebemos. Podemos, a qualquer momento, escolher mudar nossa percepção e, com isso, transformar o impacto das palavras alheias. Imagine estar à frente de um projeto importante e ser criticado de maneira injusta. A resposta estoica seria absorver o que há de útil na crítica, descartando o resto com serenidade. Epicteto nos lembra que agir com calma não só preserva nossa paz interior, como também protege nossa honra profissional. Não reagir de imediato não é fraqueza, mas sim uma estratégia poderosa. Ao abraçar o estoicismo e focar no que podemos controlar, nossas reações e atitudes, transformamos potenciais conflitos em demonstrações de força pessoal. Pense em como o silêncio pode não apenas acalmar o ambiente, mas também servir como um espelho de sua estabilidade emocional. Que oportunidades surgem quando optamos pelo silêncio consciente ao invés da resposta impulsiva? Como essa prática pode fortalecer não só você, mas também as relações ao seu redor? Incorporando os princípios estoicos em sua vida, especialmente ao lidar com críticas injustas, você não só promove seu próprio crescimento, como também inspira os outros a seguirem o mesmo caminho. Num mundo onde a ostentação muitas vezes domina, a humildade expressa no silêncio se torna um ato revolucionário. Como Marco Aurélio sabiamente disse, não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. Ao aplicar essa filosofia, pense em como o silêncio em resposta a críticas pode transformar um ambiente carregado em um espaço de reflexão e crescimento. Críticas sempre existirão, e muitas delas nos ajudam a crescer. Mas quando elas são injustas, é natural sentir raiva ou desconforto. O estoicismo
nascido na Grécia Antiga, oferece conselhos atemporais sobre como lidar com essas situações com elegância e força interior. Lembre-se, o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage. Este é o coração do estoicismo. Como disse Epicteto, o que aconteceu, aconteceu. Reserve um momento para refletir antes de reagir, e encontrará a sabedoria para escolher suas palavras ou seu silêncio com cuidado. Ao viver pelos princípios estoicos, você aprende que o silêncio é mais do que a ausência de palavras. É uma força ativa que transforma seu caráter e suas relações. Responder com calma e foco nas suas metas, mesmo diante da injustiça, é um caminho para a verdadeira paz e força interior. A filosofia estoica nos guia a não apenas sobreviver aos desafios, mas a crescer com eles. Então, da próxima vez que for criticado injustamente, lembre-se, sua verdadeira força está em como escolhe reagir. Número 2. Silêncio estoico no meio de ostentações. Imagine que você está em um evento de networking onde um colega está se gabando demais sobre seus aumentos salariais recentes e seu estilo de vida luxuoso. Você pode sentir vontade de contrapor a bravata deles com suas próprias conquistas. O estoicismo nos ensina o poder da contenção. Se você optar pelo silêncio, mantenha a calma e deixa que as palavras das outras pessoas mostrem quem elas são. Dessa forma, você pode economizar sua energia para conversas mais profundas. Esse método não só protege sua honra, mas também faz com que você pareça uma pessoa segura de suas próprias realizações e que não precisa da aprovação externa. Nessa teoria, o silêncio não é um sinal de passividade. Ao contrário, é um sinal de silêncio estratégico que demonstra conhecimento e confiança. Outro sábio estoico diz que aquele que não deseja ser superado por maiores benefícios não deve retribuir um benefício com outro, mas com muitos ao mesmo tempo. Na vida real, isso significa que você não deve responder a ostentações vazias com palavras, mas com a graça silenciosa de suas ações e a qualidade de seu caráter. Com que frequência você se pega respondendo a uma história de sucesso de outra pessoa com uma sua? O que poderia acontecer se, em vez disso, você escolhesse ouvir plenamente, reconhecendo suas conquistas com um aceno ou um sorriso, enquanto mantém seu foco em suas próprias virtudes e objetivos? Aceitar o silêncio estoico no meio de ostentações é uma maneira de viver uma vida não marcada pela competição, mas pela felicidade e sucesso interior. Cria-se uma atmosfera onde se pode prosperar pacificamente e com sucesso, baseada em autovalorização genuína, em vez de medidas comparativas. Pense nesta lição e use o que aprendeu em sua vida diária. Como aceitar o silêncio pode melhorar sua vida e seus relacionamentos? Por favor, escreva sobre suas ideias e histórias no espaço abaixo. Vamos trabalhar juntos para tornar as vidas uns dos outros mais pacíficas, felizes e bem-sucedidas. Número 3. Lidando com a raiva. Quando estamos com raiva, pode parecer como uma tempestade selvagem que varre toda a razão e calma. Mas no meio dessa tempestade, a filosofia estoica oferece um porto seguro, um momento de silêncio que nos ajuda a lidar com esses sentimentos intensos. Epicteto, uma figura famosa do estoicismo, disse para manter silêncio na maior parte do tempo e só falar quando for necessário. Agora imagine um dia de trabalho em que o erro de um colega lhe cause horas extras de trabalho. Seu primeiro instinto pode ser explodir de raiva. Mas o que aconteceria se você escolhesse o silêncio em vez disso? Ao não reagir com raiva, você se dá tempo para pensar sobre a situação de maneira mais objetiva. Essa pausa pode impedir que o conflito se agrave e levar a soluções construtivas, em vez de discussões acaloradas. Pense nisso. Com que frequência reagir rapidamente com raiva fez você refletir sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivesse tirado um momento para se acalmar antes de falar? Marco Aurélio, outro estoico renomado, aconselha em seus escritos: quão piores são as consequências da raiva do que as causas que a provocam. Esse pensamento nos leva a considerar o que acontece
após nos irritarmos. Na maioria das vezes, os efeitos de um surto de raiva são piores do que o motivo que nos levou a ela em primeiro lugar. Pense em Nelson Mandela, um líder famoso que, mesmo tendo sido preso por anos, decidiu perdoar seus abusadores em vez de se enraivecer. Essa decisão não apenas melhorou sua própria vida, mas também conduziu um país à reconciliação. Por exemplo, usar o silêncio quando você está com raiva não significa esconder seus sentimentos, mas sim escolher uma resposta que esteja alinhada com o seu melhor eu. Essa prática não só melhora sua paz interior, como também leva a relacionamentos melhores e a uma vida mais bem-sucedida. Ao lidar com as inevitáveis frustrações da vida cotidiana, lembre-se de que o silêncio pode ser seu santuário, um lugar onde a sabedoria prevalece. Adote-o, e você pode descobrir que a resposta silenciosa não é apenas a mais profunda, mas também a mais poderosa. A raiva é um sentimento normal que todos experimentam em algum momento de suas vidas. Por outro lado, a raiva fora de controle pode prejudicar os relacionamentos e sua própria saúde. O estoicismo ensina maneiras úteis de controlar a raiva, focando no autocontrole, no pensamento claro e na paz interior. Identifique a causa. Observe seus gatilhos para identificar o que exatamente te irrita. É uma pessoa, um ambiente ou um evento específico? Autorreflexão. Reflita sobre por que essas coisas realmente te incomodam. Nossas suposições e ideias sobre as situações geralmente desempenham um grande papel. Aceitação. Saiba que você não pode mudar as coisas que acontecem no mundo exterior. O que você pode mudar é a maneira como reage a essas situações. Pratique a atenção plena. Mantenha seu foco no presente, em vez de ficar preso a problemas passados ou preocupações futuras. Exercícios de respiração profunda. Quando sentir raiva, faça exercícios de respiração profunda para acalmar a mente e o corpo. Pausar e refletir antes de responder. Pare e pense sobre o que vai acontecer se você fizer algo impulsivo. Mudar sua perspectiva. Tente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa, demonstrando empatia. Ver as coisas da perspectiva deles pode ajudar a diminuir sua raiva. Transforme seu ponto de vista. Pense em como um filósofo estoico veria as coisas. Eles achariam isso importante ou insignificante. Foque em soluções. Em vez de se concentrar no problema, pense em maneiras úteis de lidar com ele. Fortaleça sua resiliência emocional. Aprenda a controlar suas reações. Lembre-se de que você pode escolher como responder. Use autocontrole e paciência. Distanciamento emocional. Aprenda a separar seus sentimentos do que está acontecendo. Dê um passo atrás e observe a situação de forma objetiva, em vez de pessoal. Fortaleça-se interiormente. Pratique atividades que ajudem você a lidar com suas emoções, como exercícios, escrita em um diário ou meditação. Use sua raiva de forma saudável. Direcione sua energia de maneira positiva. Em vez de se concentrar na raiva, use essa energia para atividades que lhe tragam benefícios, como se exercitar ou criar algo. Aprenda e cresça. Use sua raiva como uma oportunidade para aprender mais sobre você e mudar a maneira como reage no futuro. Comunicação eficaz. Expresse como você se sente de maneira calma e assertiva, sem ser hostil ou agressivo. Gerenciar bem sua raiva é importante para a sua saúde e para a saúde de seus relacionamentos. Você pode transformar a raiva em uma força positiva ao identificar suas causas, praticar a atenção plena, mudar sua perspectiva, fortalecer-se mentalmente e encontrar maneiras saudáveis de canalizar sua raiva. Siga os conselhos do estoicismo para encontrar a paz interior e viver uma vida saudável e tranquila. Número 4. Silêncio em meio a rumores infundados. O silêncio no meio de rumores falsos. Quando as pessoas conversam, as histórias se espalham como folhas ao vento. Quando esses rumores não são verdadeiros, eles podem causar danos e confusão. A filosofia estoica nos oferece uma resposta poderosa: o silêncio.
Pense na história de uma professora em uma pequena cidade que foi acusada injustamente de má conduta. À medida que os rumores se espalhavam pela comunidade, a professora optou por não contribuir com o alvoroço, negando ou explicando o que aconteceu. Em vez disso, ela confiou em sua honestidade e integridade para se manter firme. Esse silêncio não é uma rendição passiva, mas uma decisão inteligente baseada na sabedoria. Marco Aurélio disse: "Você tem poder sobre seus pensamentos, não sobre eventos externos. Entenda isso e será forte." Quantas vezes vimos palavras ditas impulsivamente piorarem a situação? Como o silêncio pode protegê-lo das flechas das falsas acusações? Ao recusar-se a comentar, a professora permitiu que o entusiasmo inicial da comunidade diminuísse. Com o passar do tempo, e sem novas provas surgindo, a verdade se tornou sua defesa. Isso mostra a crença estoica de que devemos focar no que podemos controlar, como nossas reações e ações, em vez de nos preocupar com a disseminação de histórias que não podemos impedir. Epicteto uma vez disse que se alguém disser coisas ruins sobre você, você deve sempre elogiá-lo. Esse método contra-intuitivo sugere que reagir à negatividade com positividade, ou neste caso, com silêncio, pode interromper e mudar o curso de interações improdutivas. Quando falsas acusações são feitas, falar pouco pode demonstrar respeito e confiança na verdade. Para aplicar isso em sua própria vida, pense na importância de esperar para responder às histórias até que a tempestade passe. Lembre-se de que a melhor maneira de manter sua paz e imagem é viver de acordo com os ideais que você prega, não lutando contra cada murmúrio. Nessas situações, manter-se em silêncio não é apenas uma forma de se proteger, mas também de mostrar sua dedicação aos princípios estoicos. Assim, ao lidar com as dificuldades das relações pessoais e profissionais, deixe que o silêncio estoico o guie através do caos dos rumores infundados, encontrando nele o caminho para uma vida pacífica, feliz e bem-sucedida. Número 5. Como lidar com a perda? Como você lida com o silêncio absoluto que segue uma grande perda? A perda é uma experiência comum entre os seres humanos que muitas vezes deixa um vazio preenchido com tristeza e confusão. Mas o estoicismo tem uma maneira única de lidar com a dor. Por exemplo, C.S. Lewis, um famoso autor que escreveu sobre seu luto após perder sua esposa no livro A Grief Observed, A Dor da Separação, diz: "A dor que sinto agora é a felicidade que tive antes." Esta é uma maneira muito estoica de pensar. Os estoicos acreditam que nossas experiências fazem parte de um fluxo natural maior da vida e que a perda e o amor sempre andarão de mãos dadas. Sêneca, um famoso filósofo estoico, tem muito a dizer sobre este assunto. O dia que tememos como nosso último é, na verdade, o aniversário da eternidade. Como sua resposta à perda pode mudar se você a enxergar como uma mudança e não como um fim? O que você pode ganhar ao aceitar o silêncio que vem após a perda, dando a si mesmo tempo e espaço para pensar e curar? Após a morte de sua esposa, Lewis não tentou preencher o silêncio com explicações ou distrações. Em vez disso, ele usou esse tempo para explorar profundamente seus pensamentos e sentimentos, mostrando a crença estoica de que as dificuldades podem ser usadas para o crescimento pessoal. Sua jornada através do luto mostrou como manter a mente calma pode ajudar alguém a lidar com uma dor emocional profunda e transformá-la em uma compreensão profunda da fragilidade e beleza da vida. O silêncio após uma perda não é uma maneira de esconder ou negar o que aconteceu. É uma forma de dar a si mesmo tempo para relaxar, pensar e seguir em frente, encontrando um significado além da dor que você sente agora. Isso significa permitir que seus sentimentos sigam seu curso natural, sem forçar um fim prematuro. Pense em como você lidou com perdas no passado. Como a prática estoica do silêncio reflexivo pode ajudá-lo em momentos futuros de luto. Como esse método pode mudar não apenas sua própria cura, mas também a cura daqueles ao seu redor. Por favor, compartilhe seus pensamentos e experiências sobre a perda.
bem como as práticas estoicas podem ter influenciado seu caminho. Que lições você aprendeu e como o silêncio o ajudou a melhorar? Vamos conversar sobre isso e melhorar juntos nos comentários abaixo. Uma das coisas mais difíceis da vida é lidar com a morte. É difícil lidar com o luto e a tristeza quando você perde algo importante em sua vida, como um ente querido, um emprego ou uma grande oportunidade. O estoicismo, uma antiga teoria iniciada por Zenão de Cítio em Atenas, nos oferece conselhos atemporais sobre como enfrentar esses momentos difíceis. Adotar uma visão estoica pode nos ajudar a ser fortes e encontrar paz, mesmo quando perdemos algo muito importante. Reconheça e aceite como você se sente. É importante entender e aceitar os sentimentos que surgem com a perda de alguém. O estoicismo nos ensina que sentimentos são reações normais às coisas que acontecem na vida. Passos que você pode seguir. Permita-se chorar e sentir a dor sem se julgar. Escrever em um diário ou conversar com um amigo de confiança pode ajudá-lo a processar esses sentimentos. Preste atenção ao que você pode mudar. De acordo com a teoria estoica, devemos deixar de lado as coisas que não podemos mudar e focar nas coisas que podemos controlar. Passos que você pode seguir. Descubra o que você pode mudar na situação, como a maneira como você lida com a perda, e libere o que você não pode controlar. Reenquadre a perda como uma chance de melhorar. Conforme explicado, os estoicos acreditam que cada problema pode ser usado como uma oportunidade para crescer e se tornar melhor. Passos que você pode seguir. Pense no que você pode aprender com isso. O que essa perda pode lhe ensinar que o tornará melhor, mais sábio ou mais carinhoso. Pratique a gratidão. Ser grato pode ajudá-lo a parar de se concentrar no que perdeu e começar a focar no que ainda tem. Passo. Anote todos os dias uma lista de coisas pelas quais você é grato. Este exercício pode ajudá-lo a ver as coisas de uma nova maneira e trazer-lhe calma. Busque ajuda e apoio. O estoicismo enfatiza a importância de ter um grupo e ajudar uns aos outros em momentos difíceis. Passos que você pode seguir. Converse com familiares, amigos ou grupos de apoio. Falar sobre seus problemas com outras pessoas pode ajudá-lo a se sentir melhor e menos sozinho. Nunca é fácil lidar com a perda, mas as ideias estoicas podem nos ajudar a ser fortes e resilientes ao passar pela dor da perda. Pode ajudar a reconhecer nossos sentimentos, focar no que podemos controlar, mudar nossa perspectiva, ser gratos e pedir ajuda. Essas técnicas podem nos ajudar a curar e crescer, se escolhermos usá-las. Número 6. Navegando na ignorância com graça estoica. Já conheceu alguém cujas ações mostram que não entendem, mas cuja crença é tão forte como se fossem um especialista? Embora essa situação seja irritante, é um bom momento para praticar paciência e graça. Galileu, o famoso cientista que defendeu o heliocentrismo em uma época de fortes crenças geocêntricas, é um ótimo exemplo de como lidar com a ignorância. Mesmo enfrentando forte oposição e até sendo colocado em prisão domiciliar, Galileu manteve sua honra e dedicação à verdade, muitas vezes optando por permanecer em silêncio diante de falsas acusações e ignorância. O estoicismo nos ensina que só podemos controlar como respondemos, não o que as outras pessoas fazem. Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo estoico, disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreender isso lhe dará força." Pense em usar esse ponto de vista na próxima vez que encontrar alguém que esteja errado. Como mudar sua resposta, sabendo que você pode controlá-la? O silêncio de Galileu não foi um sinal de fraqueza. Foi uma forte declaração de sua honestidade e crença no que ele descobriu. Ele sabia que a verdade não precisa ser respaldada por palavras, mas pode se manter firme por seus próprios méritos ao longo do tempo. Essa abordagem é semelhante à ideia estoica de focar em suas próprias ações e aceitar que as crenças dos outros estão fora do seu controle. Ser gracioso significa conhecer os limites do seu poder e escolher suas lutas com cuidado.
significa ser paciente e compreensivo, mesmo quando as coisas são frustrantes. Essa prática não só leva a uma vida pacífica e feliz, mas também ajuda a ver as coisas com uma perspectiva mais ampla, que foca no respeito e sucesso a longo prazo, em vez de na vingança a curto prazo. Pense em como o silêncio pode ser uma reação graciosa à ignorância em sua própria vida. Como esse método pode melhorar seus relacionamentos e sua própria saúde. Deixe a história de Galileu motivá-lo a praticar o silêncio estoico, transformando situações potencialmente irritantes em oportunidades. Número 7. Como lidar com rumores. Deve haver muitos momentos em sua vida em que você foi o assunto de uma história, ouvindo os sussurros ficarem mais altos à medida que se espalhavam. É uma reação humana normal, mas manter-se em silêncio pode mudar a situação. Pense na história de uma líder comunitária cuja dedicação à proteção do meio ambiente levou a rumores falsos sobre seu ganho pessoal. Em vez de enfrentar cada rumor, ela permaneceu focada em seu trabalho, lembrando-se das palavras de Marco Aurélio: "A melhor vingança é ser diferente de quem te machucou." A decisão dessa líder de permanecer em silêncio e continuar sua defesa permitiu que suas ações falassem mais alto do que qualquer rumor. Seu comportamento demonstra um conceito estoico importante. Não são os eventos externos que nos incomodam, mas como reagimos a eles. Como sua vida seria diferente se você ignorasse os rumores com silêncio? Que força você poderia ganhar ao decidir não explicar, mas continuar em seu caminho? Se alguém diz coisas ruins sobre você, e é verdade, Epicteto nos diz para nos corrigirmos. Se for mentira, essa líder sábia não só manteve a paz, mas também disse a seu povo para ignorar as mentiras, sugerindo que rissem delas. As pessoas que não acreditavam nela lentamente perderam a fé, mas sua atitude calma e compromisso inabalável mostraram que o silêncio estoico pode ajudar a manter sua imagem e autorrespeito. Essa história demonstra como o estoicismo pode ser aplicado na vida moderna, mostrando como nossas reações a informações falsas podem alimentar o fogo ou apagá-lo. Também mostra que o silêncio não é uma escolha passiva, mas uma forma ativa e poderosa de deixar nossas vidas e resultados mostrarem que tipo de pessoa somos. Pense nessa abordagem da próxima vez que ouvir rumores. Como a prática do silêncio estoico pode ajudá-lo a manter a calma e o foco? Como isso pode mudar a forma como as outras pessoas o veem ao longo do tempo? Quero que você compartilhe suas ideias e experiências ao lidar com rumores na seção de comentários abaixo. O que você aprendeu com esses eventos e como o silêncio o ajudou a superá-los? Suas ideias podem ajudar alguém a encontrar seu caminho. Rumores podem se espalhar rapidamente e prejudicar sua imagem, causar muito estresse e tornar as coisas mais confusas. É importante desenvolver boas maneiras de lidar com fofocas em um mundo onde a informação se espalha rapidamente. Há um conhecimento atemporal no pensamento estoico que nos ensina a manter a calma, a compostura e a lógica quando enfrentamos problemas. Mantenha suas emoções sob controle. É importante manter seus sentimentos sob controle quando você ouve histórias. Quando você reage rapidamente ou de forma intensa, pode piorar as coisas e dar mais peso às histórias. Em vez disso, tente controlar suas emoções e analisar a questão sem preconceitos. Pause antes de responder. Respire fundo. E lembre-se de que as opiniões dos outros não definem seu valor. Faça coisas que o acalmem, como meditação ou mindfulness, para se manter tranquilo. Esclareça e obtenha os fatos. Pensamentos e detalhes que não estão claros muitas vezes alimentam rumores. Não os aceite sem questionar. Em vez disso, busque os fatos, encontre fontes confiáveis e reúna dados corretos para descobrir do que realmente se trata a história. Converse com pessoas de confiança que possam fornecer mais informações antes de tomar uma decisão. Faça perguntas e busque provas. Esse método ajuda você a reagir com base em fatos, em vez de suposições. Pense bem antes de agir. Como você reage a uma história pode ter um grande impacto em sua veracidade.
Quando você age sem pensar, pode interpretar algo errado e espalhar ainda mais a história. Em vez disso, reaja com cuidado e de forma planejada. Analise a situação e considere o que pode acontecer se você fizer algo diferente. Responda ao boato de maneira tranquila e precisa, se necessário. Às vezes, o melhor a fazer é ficar quieto ou responder devagar. Preste atenção às suas ações e personalidade. A melhor maneira de combater rumores falsos é mostrar que você é uma boa pessoa. Com o tempo, histórias podem ser superadas ao ser consistentemente honesto e mostrar quem você realmente é. Continue seguindo suas crenças e ideias em tudo o que faz. Realize ações que sejam boas para você e mostrem sua verdadeira essência. Quanto mais você agir de forma consistente, menos provável será que os rumores sejam verdadeiros. Pratique não se importar com o que os outros pensam. O estoicismo ensina a deixar de lado coisas que você não pode mudar e a focar nas que você pode. Entre essas últimas estão os pensamentos e histórias que os outros têm sobre você. Lembre-se de que você não pode mudar o que os outros pensam ou dizem. Concentre-se no que você faz e em como pensa. Aceite a si mesmo e tenha fé em seus ideais, independentemente do que os outros digam. Ideias estoicas como controlar as emoções, buscar a verdade, responder com sabedoria, ser constante e não se importar com o que os outros pensam, podem ajudá-lo a lidar com rumores de maneira equilibrada e lógica. Usando essas dicas, você pode enfrentar os desafios causados por histórias com elegância e força, protegendo seu bem-estar e sua reputação. Número 8. Quando confrontado com injustiça. Honra e paz de espírito. Quando confrontado com injustiça, a filosofia estoica nos ensina a lidar com os problemas da vida com justiça e força interior. Isso é especialmente importante quando enfrentamos injustiças. Como disse o sábio epicurista, suporte e perdoe. Este lema nos diz para passar por tempos difíceis, sem reclamar e perdoar os erros dos outros. Nelson Mandela lutou contra o racismo na África do Sul de uma forma que deixou essa teoria muito clara. O longo tempo de Mandela na prisão poderia tê-lo deixado com raiva, mas ele saiu como um defensor da paz e da unidade, mostrando uma profunda resiliência estoica. Mandela não apenas ficou parado e deixou a injustiça acontecer, ele escolheu focar na cura e na unidade em vez de se vingar. Essa escolha mostra um princípio-chave do estoicismo. Nosso maior poder reside na nossa capacidade de escolher como reagir aos eventos externos. Como nossas próprias vidas poderiam mudar se seguíssemos o exemplo de Mandela quando se trata das coisas injustas que nos acontecem. Podemos escolher mostrar compreensão e bondade, mesmo quando parece impossível. Ao ficar em silêncio quando coisas injustas acontecem, Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a melhor maneira de se vingar de alguém que te machucou é não ser como eles. Ao escolher não entrar em uma briga e, em vez disso, desenvolver um espírito de cura e pensamento avançado, Mandela mudou a forma como um país inteiro pensava sobre justiça e paz. Sua vida nos mostra que o silêncio não é um sinal de submissão. Ao contrário, pode ser uma ferramenta poderosa para a mudança e um sinal de integridade pessoal. Essa maneira estoica de pensar não significa aceitar passivamente a injustiça. Em vez disso, envolve um silêncio estratégico e de princípios que nos prepara para uma ação construtiva. Trata-se de manter sua paz interior e usar a calma para inspirar soluções ponderadas que abordem a injustiça e promovam um movimento coletivo em direção a um futuro melhor. Ao enfrentarmos injustiças, grandes ou pequenas, lembremo-nos da força silenciosa de Mandela. Seu legado nos ensina que, às vezes, a resposta mais profunda é cultivada no silêncio, permitindo-nos construir uma base para mudanças significativas e uma vida mais feliz e bem-sucedida. Adotar isso pode transformar tanto dificuldades pessoais quanto conflitos comunitários, levando-nos a uma existência mais pacífica. Todos enfrentam situações injustas em algum momento de suas vidas. Como estoicos, é importante lidar com esses cenários com calma e sabedoria.
As ideias dos pensadores estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto podem ajudá-lo a entender como lidar com situações injustas, concentrando-se no que podemos controlar, mantendo a calma interior e reagindo de forma lógica. Mantenha sua paz interior, foque no seu estado interno. Marco Aurélio diz que, independentemente do que está acontecendo ao seu redor, você deve manter sua mente calma e controlada. Regulação emocional. Para manter suas emoções sob controle, faça coisas como respiração profunda, mindfulness e meditação. Aceite o que você não pode mudar. Saiba que você só pode mudar como reage às ações dos outros. Responda de forma lógica. Pense antes de agir. Em vez de agir sem pensar, pare e reflita sobre qual é a melhor coisa a fazer. Tente entender. Tente descobrir por que a injustiça aconteceu. Isso pode ajudar a esclarecer as coisas e talvez até mostrar uma maneira de resolver o problema. Evite revidar. Revidar com raiva ou vingança só piora as coisas. Tente responder de maneira razoável e calma. Reflita sobre seus valores. Sempre siga seus princípios, não importa o que aconteça. Deixe suas ações serem baseadas em suas crenças e princípios fundamentais. Integridade moral. Certifique-se de que sua resposta esteja alinhada com sua moral e mantenha sua honra. Dê o exemplo. Mostre aos outros como lidar com a injustiça, com respeito e honra pela maneira como você age. Busque respostas construtivas. Atitude de resolução de problemas. Em vez de ficar remoendo o problema, entre na situação com a mentalidade de encontrar maneiras de resolvê-lo. Comunicação. Fale com as pessoas envolvidas de maneira aberta e honesta para tentar encontrar uma resposta justa. Defenda a mudança. Sempre que possível, tente fazer mudanças no sistema que cheguem à raiz da injustiça. Cresça e aprenda. Reflita sobre o que aconteceu e o que você pode aprender com isso. Crescimento pessoal. Veja a experiência como uma oportunidade para crescer como pessoa e se fortalecer. Preparação para o futuro. Adquira as habilidades e informações de que precisa para lidar melhor com cenários semelhantes no futuro. É importante manter a calma, reagir logicamente, permanecer fiel aos seus ideais, buscar soluções construtivas e aprender com a experiência ao enfrentar injustiças. Se você seguir esses princípios estoicos, poderá lidar com situações injustas com bondade e honestidade, transformando-as em oportunidades de crescimento e melhoria. Número 9. Como lidar com insultos com sabedoria estoica. Epicteto, um filósofo estoico, disse uma vez: se alguém consegue te provocar, perceba que sua mente é cúmplice na provocação. Essa máxima deve nos despertar toda vez que alguém nos insulta e também nos dá uma maneira profunda de lidar com insultos. Fique em silêncio. Essa percepção nos diz que podemos escolher como reagir, optando pelo silêncio e pela compreensão em vez do conflito. Mahatma Gandhi, por exemplo, enfrentou insultos e resistência em sua luta pela liberdade da Índia. Mas ele não respondeu com raiva ou insulto. Em vez disso, escolheu o silêncio e a compreensão. Gandhi acreditava no ahimsa, ou pacifismo, que é semelhante ao modo de vida estoico. A reação de Gandhi a ataques verbais e físicos foi manter-se calado, o que muitas vezes tornava seus inimigos menos perigosos e ganhava apoio para sua causa entre o público. Como adotar uma postura semelhante quando você é insultado poderia mudar a dinâmica de suas interações com os outros? O que você poderia ganhar mantendo a calma em vez de responder com palavras quando alguém te ataca? Essa prática rigorosa não apenas te mantém calmo, mas também te faz parecer um líder acima dos demais. Pequenas desavenças que ecoam o pensamento de Marco Aurélio. Quão piores são os resultados da raiva e da tristeza do que as coisas que nos fizeram sentir assim. Pense nisso enquanto lida com os problemas que surgem todos os dias. Pense no que esse silêncio rigoroso poderia fazer pela sua vida. Poderia ser a chave para uma vida melhor e mais bem-sucedida?
Como suas ações podem influenciar a forma como outras pessoas lidam com problemas? Ao examinar esses 9 momentos cruciais para adotar o silêncio, desde lidar com conversas até enfrentar perdas, o Conselho Estoico nos mostrou um caminho para a paz e a compreensão. Marco Aurélio disse uma vez: "Não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um." No espírito de suas palavras, vamos praticar a força profunda que pode ser encontrada no silêncio, decidindo quando falar e quando ouvir. Isso nos ajudará a viver uma vida pacífica, feliz e gentil. Sinta-se à vontade para usar esses princípios estoicos em suas conversas diárias e veja como o poder do silêncio ponderado pode melhorar sua vida. Se você achou essa conversa profunda e útil, clique no botão de curtir. Deixe um comentário com seus pensamentos e não se esqueça de compartilhar essas ideias filosóficas profundas com todos que você conhece. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal para receber mais lições profundas sobre o estoicismo que o ajudarão a crescer. Nos vemos nas próximas lições.